A gente acompanhou no último bloco a sessão eletiva da Câmara e muito se falou sobre após a polêmica do cancelamento pelo atual presidente Arthur Lira. Então, para explicar como se dá e qual a função desse procedimento, a gente conversa agora com o analista político pela FGV, Eduardo Green. Bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, Lívia. Prazer estar mais uma vez com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Eduardo, após a primeira votação ter sido anulada e a segunda adiada, a Câmara dos Deputados tem uma nova eleição que está acontecendo neste momento, nesta manhã de quarta-feira, a fim de definir os ocupantes dos cargos da mesa diretora. Então, vamos entender primeiro o que é a mesa diretora e o que tem motivado esses impasses para definir o quadro. A mesa diretora é um colegiado responsável do ponto de vista regimental por conduzir a gestão a cada 2 anos, tanto da Câmara dos Deputados quanto também do Senado Federal. E ela é eleita com base em critérios que o regimento das duas casas decide que precisa respeitar, tanto quanto possível, o chamado princípio da proporcionalidade do tamanho ou das bancadas partidárias que existem nas duas casas, ou então da possibilidade dos partidos que apoiam uma ou outra candidatura constituírem os chamados blocos parlamentares. Então, parlamentares, deputados ou senadores escolhem um colegiado que os representa no sentido de administrar, por meio de uma divisão de tarefas entre os cargos que compõem a mesa. No caso da Câmara são 11 cargos, no caso do Senado são 10 cargos, cargos esses que têm funções políticas, funções de condução da agenda dentro da pauta do que vai ser discutido em cada casa, funções administrativas e também as suplências. Apenas para dar um exemplo disso, evidentemente que o cargo de presidente é o mais importante, e no caso da Câmara dos Deputados, ele tem funções não apenas de definir projetos importantes que podem vir a ser discutidos no plenário, como também, lembrando um tema que tem circulado nos últimos tempos no debate público, aceitar ou não pedidos de impeachment contra o presidente da República, instaurando esse processo como aconteceu há 5 anos atrás com o ex-presidente Eduardo Cunha. Então, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal, ela tem essa função de ser um coletivo que ajuda a fazer a gestão desses órgãos de representação, porque na ausência de uma estrutura como essa, ficaria muito difícil de coordenar trabalhos tanto de gestão administrativa como também a pauta dos debates que compõem aquilo que é a função principal dos nossos representantes, que é discutir projetos de lei, emendas constitucionais, decretos legislativos, fiscalizar o presidente, tratar da construção do orçamento público, dentre outras medidas que, nas democracias, cabe aos representantes eleitos assumirem no seu cotidiano. Então, a Câmara e o Senado têm, na eleição da sua mesa diretora, como diz o próprio nome, um colegiado que dirige os trabalhos, dirige a gestão dessas duas casas legislativas. Eduardo, e os integrantes que compõem a mesa diretora são tão importantes quanto o presidente da casa para a aprovação de textos e reformas? O que é o ideal e o mais democrático na composição dessa mesa? Então, Lívia, como eu havia mencionado, lembrando aqui o artigo 8 do regimento da Câmara dos Deputados, inclusive um dos artigos invocados no dia de ontem pelo presidente eleito Arthur Lira para desfazer a eleição do dia anterior, é dizer que, dentro do possível, um princípio democrático, que é o da proporcionalidade na repartição dos cargos da mesa diretora, considerando o tamanho, ou seja, o número de deputados que cada partido ou bloco de partidos tem, precisa ser respeitado. Então, tanto quanto possível. O que isso significa? Em termos de uma representação democrática, o ideal é que grupos partidários, ou então a junção desses grupos formando blocos parlamentares, que é o que está no regimento e contra o qual se insurgiu o presidente Arthur Lira, garante que a divisão de cargos
na mesa diretora respeite o tamanho de cada grupo político, seja esse uma bancada partidária, seja esse um bloco parlamentar. Então, não respeitar o princípio da proporcionalidade é uma afronta à democracia. Por que razão? Todos os grupos políticos que se fazem representar no parlamento têm o direito de expressar-se não apenas no plenário dos 513 deputados, não apenas nas comissões, mas, sobretudo, naquele que é um órgão de extrema importância para o parlamento, para a Câmara ou para o Senado, que é a sua mesa diretora. Então, esse é um princípio importante de garantia da democracia. Não respeitar esse princípio significa dizer que apenas a maioria ou o bloco que apoiou o vencedor terá seus representantes indicados na condução da mesa diretora, ou seja, significa na prática ignorar os votos de todos aqueles que votaram no candidato oponente. O segundo princípio importante de democracia, que também está garantido no regimento interno da Câmara, é o respeito às minorias. O que é a minoria? Por definição, é o oposto daqueles que são a maioria, que, por sua vez, na Câmara, constituem o bloco que apoia o presidente da República, né, o seu arco de alianças. Então, a minoria, os partidos da chamada minoria, que são os partidos em geral da oposição, têm regimentalmente garantida a presença de um representante seu na mesa diretora. Por que esse é um princípio democrático também importante? Porque democracias, elas precisam não apenas ter regras para tomar decisão, por exemplo, constitui-se maioria, caso da Câmara dos Deputados. Precisa ser eleito por maioria absoluta dos 513 deputados. Se alcançar 257 votos, estará eleito no primeiro turno, e se não for eleito no primeiro turno, por maioria simples dos presentes na sessão, no eventual segundo turno. Mas a regra da maioria, ela não é suficiente do ponto de vista democrático se ela também não cria espaços para que a minoria possa se manifestar. Porque a minoria também representa setores importantes da sociedade. A minoria também representa partidos políticos e parlamentares que foram eleitos com o mesmo princípio do voto popular. Então, outro princípio importante que precisa ser respeitado e está no regimento da Câmara, quanto à eleição da sua mesa diretora, é garantir um cargo para a minoria estar presente nesse fórum diretivo. Então, quero crer que esses dois exemplos dão conta do quanto a composição da mesa diretora precisa respeitar regras que são consolidadas na experiência das democracias mundo afora, que é o princípio da proporcionalidade e o princípio do respeito à minoria. Bom, Eduardo, para a gente finalizar, a indicação da deputada Bia Kicis à frente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, gerou reações negativas até mesmo por parte de aliados de Arthur Lira. Qual a importância da CCJ da Câmara? O que ela analisa e como fica o comando como a integrante da ala ideológica? Primeiro eu diria assim que é um pouco assustador imaginar que uma deputada que tem abertamente publicado matérias nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal, apoiou os atos antidemocráticos contra as instituições, inclusive contra a própria Câmara dos Deputados e contra o ex-presidente, o deputado Rodrigo Maia, ao longo de 2019 e de 2020. Desculpe. Então, é muito assustador imaginar que uma deputada com esse perfil claramente aliado aos setores mais radicais do bolsonarismo, que tem um desapreço muito grande contra a presença de instituições democráticas que exercem o seu papel constitucional de controlar os outros poderes, de colocar em implementação aquilo que é clássico nas democracias, que são os freios e contrapesos. Uma instituição fiscaliza e controla a outra exatamente para que não haja concentração de poder. É muito assustador, eu repito, que uma parlamentar com esse perfil venha a presidir aquela que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Por que razão? A Câmara trata da produção de medidas legislativas, sejam elas emendas constitucionais, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária,
análise de decretos do presidente da República e, como tal, uma questão inicial antes de começar o debate no parlamento é a admissão da sua legalidade e da sua constitucionalidade. Quem faz isto? Quem dá este aval para que um determinado projeto, emenda ou decreto possa seguir a ser discutido dentro do parlamento? É a Comissão de Constituição e Justiça. Então, ela é uma espécie de, fazendo uma analogia aqui carnavalesca, ela é a porta-estandarte do Parlamento, da Câmara dos Deputados. Ela abre alas para que um projeto simplesmente não prossiga na sua discussão, ou porque ele comete algum vício de origem, ou porque ele está invadindo prerrogativas de outro poder, ou porque ele não respeita determinadas regras da Constituição, ou porque ele ignora outros atos legislativos, ou, ao contrário, ela concede e ela dá chancela para essa discussão prosseguir. Neste sentido, tendo em vista que nós temos já manifestado de maneira muito aberta pelo presidente Bolsonaro o seu interesse em fazer regressar para o parlamento temas que envolvem, por exemplo, o chamado excludente de ilicitude, escola sem partido, o tema da redução da maioridade penal, ampliar as regras que tornam ainda mais rígida a prática do aborto por mulheres, dentre outros temas que têm circulado no debate. Isso tudo pode fazer com que a Comissão de Constituição e Justiça ela crie mecanismos que tornem menos exigente esse debate e façam com que o parlamento tenha que se debruçar, discutir e, eventualmente, até, dependendo do que vier a ser o cenário político, a conjuntura, as pressões que venham a exercer sobre o parlamento, determinados grupos sociais, aprovar medidas como essa que, pelo menos, a presidência do Rodrigo Maia conseguiu conter até o presente momento. Então, é nesse sentido que, eu repito a palavra, é um pouco assustador que uma parlamentar com esse perfil e absolutamente alinhada com essas agendas mais conservadoras do presidente Bolsonaro ocupe exatamente a presidência da comissão mais importante. Esse já é um sinalizador com o qual nós devemos, a partir de agora, prestar atenção sobre como irá o presidente eleito Arthur Lira conduzir a sua relação com o governo Bolsonaro, porque, ao que tudo indica, deverá se ampliar pelo menos o espaço do debate de uma série de medidas que têm implicações sérias no que diz respeito à agenda de direitos humanos, da liberdade de expressão e que têm efeitos sociais que podem ser bastante deletérios para o conjunto da cidadania e dos cidadãos e das cidadãs no Brasil. Nós conversamos com o analista político pela FGV, Eduardo Grim. Muito obrigada aqui pela entrevista, os esclarecimentos e o debate, é claro. Muito obrigado, Lívia. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada.